Um mosaico sagrado de paisagens, culturas e promessas cumpridas, desde a terra de Israel, berço de patriarcas, profetas e do Messias, até o majestoso Líbano e a Jordânia. Suas cidades no deserto sussurram ecos de reinos perdidos como Edom e Moabe. A Arábia, com seu imenso silêncio, guarda o Monte Sinai. No Egito, o Nilo corre como artéria de impérios, entre pirâmides que testemunharam o povo de Deus partir rumo à liberdade. A Turquia preserva as 7 igrejas do Apocalipse. Na antiga Grécia, Paulo anunciou o Deus desconhecido, e em Roma os mártires acenderam a chama do Evangelho com seu próprio sangue. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos fatos mais curiosos e extraordinários das terras da Bíblia. Sejam bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Iraque, a antiga Mesopotâmia, nas planícies entre os rios Tigre e Eufrates, onde a terra era regada pelas águas do Éden, ergue-se o que hoje conhecemos como Iraque, berço de impérios, origem de línguas e cenário dos primeiros pactos com Deus. Foi aqui que floresceu a Babilônia, a cidade dos jardins suspensos e das torres que desafiavam os céus, símbolo do poder humano e do orgulho desmedido. Foi nesta terra que se ergueu a Torre de Babel e onde Deus confundiu as línguas para conter a soberba dos homens. Ur dos Caldeus, terra natal de Abraão, marca o início do chamado divino rumo a uma terra prometida. Dessas terras partiu o patriarca, deixando para trás o esplendor da civilização mesopotâmica para seguir a voz invisível do Altíssimo. Mais adiante, Nínive, capital da Assíria, se tornaria alvo da misericórdia divina, quando, diante da pregação de Jonas, toda a cidade se arrependeu. O Iraque não foi apenas berço de reis e conquistadores, mas também de profetas, exílios e revelações. Foi na Babilônia que Ezequiel e Daniel profetizaram o fim dos tempos e desafiaram leões e reis por causa de sua fé. Irã, terra de reis e impérios. Nas majestosas alturas dos montes de Elão e nos vales férteis do antigo Império Persa, estende-se a terra que hoje chamamos de Irã, mas que a Bíblia honra como Pérsia, bastião de impérios e instrumento de redenção na história sagrada. Dessa terra surgiram reis que não apenas dominaram reinos, mas também cumpriram a vontade de Deus. Entre eles se destaca Ciro, o Grande, ungido pelo Altíssimo segundo a profecia de Isaías 45, libertador do povo de Israel e restaurador de Jerusalém. O Irã, portanto, não é apenas terra de antigos conquistadores, mas um ator crucial no plano divino. Seus reis, suas cidades e sua história estão entrelaçados nos rolos sagrados como instrumentos do Altíssimo. Foi a Pérsia que destronou a Babilônia e abriu as portas para o retorno do exílio. Esther, a rainha judia que salvou seu povo a partir do trono de Susã, viveu sob o domínio de um império persa que se estendia da Índia até a Etiópia. Daniel, em seus últimos dias, serviu diante dos reis medos e persas, enquanto suas visões revelavam o fim dos tempos. O deserto da Arábia, nas vastas extensões áridas da Arábia, terra de caravanas e reis nômades, floresceram os antigos reinos de Dedã, Tema e Quedar, onde os filhos de Ismael viviam sob céus que conheciam seu destino. A Bíblia menciona a Arábia como a fonte de incenso, ouro e mirra. Tesouros que, séculos depois, seriam oferecidos ao Messias recém-nascido. Profetas como Isaías e Jeremias falaram do juízo sobre a Arábia, destacando as tendas de Quedar e os oásis de Temá, que dariam água aos fugitivos. Mas também profetizaram sua redenção, quando as tribos do deserto adorariam o Santo de Israel. Arábia, mais que uma paisagem, foi palco de revelações e sinais. No árido deserto de Midian, Moisés teve seu encontro com Deus na sarça ardente, onde ouviu a voz que o chamaria para libertar seu povo. Nesse deserto, o Monte Sinai se ergue como testemunha eterna desse encontro divino. A Arábia também foi refúgio do apóstolo Paulo, que, após sua conversão no caminho para Damasco, se retirou ali para receber revelação. Assim, a Arábia não foi apenas um centro de comércio e sabedoria, mas também a terra onde patriarcas errantes e profetas viveram e receberam visões que uniram os destinos dos povos ao reino eterno de Deus. A terra do Nilo, Egito e Sudão. Egito, em hebraico Mitzraim, que significa estreiteza, e Cus, que significa negro, emergem como gigantes da paisagem sagrada, moldados pelo curso inquebrantável do Nilo, rio de vida e de juízo, testemunha silenciosa de alianças, rebeliões e redenções. O Egito, fértil e orgulhoso, foi refúgio para Abraão. Lá, José foi vendido como escravo e chegou ao trono. Foi onde o povo de Israel se estabeleceu na terra de Gósen, às margens do Nilo, e, anos depois, se tornou prisão para um povo que clamava por liberdade. Dos seus palácios dourados e templos elevados surgiu Moisés, portador de uma chama divina,
que dividiu as águas do Mar Vermelho e quebrou o cetro dos faraós. Séculos depois, o Egito voltou a ser refúgio, desta vez para José, Maria e Jesus, quando fugiam de Herodes. Mais ao sul, nas terras escuras de Cus, o Sudão bíblico, ao longo do Vale do Nilo, que abrangia o sul do atual Egito e se estendia até o norte do atual Sudão. Reis de estatura imponente e pele de bronze cavalgaram com poder. Foi de lá que veio Tiraca, o faraó guerreiro, para desafiar o impiedoso Império Assírio. Sua primeira menção aparece no livro de Gênesis, onde o rio Gion cercava a terra de Cus, num contexto ligado ao Éden. E no livro de Números, é mencionado que Moisés tomou como esposa uma mulher cuxita. O sul bíblico, Iêmen e Etiópia. Nos confins do sul bíblico, onde o incenso perfuma as montanhas e os oásis sussurram segredos ao deserto, erguia-se o lendário reino de Sabá, ponte mística entre a África e a Arábia. Sua capital, Marib, brilhava sob o sol do Iêmen como uma joia do mundo antigo. Rodeada de palácios, jardins e templos, desse trono dourado reinava uma mulher sem igual, a rainha de Sabá, sábia, altiva e bela senhora das caravanas que cruzavam o deserto com ouro, mirra e pedras preciosas. Tendo ouvido sobre o esplendor e a sabedoria de Salomão, rei de Israel, ela empreendeu uma travessia monumental por dunas, montanhas e pelo Mar Vermelho. Em Jerusalém, realeza e sabedoria se encontraram, oráculo e rainha frente a frente. Num duelo de enigmas, a cada palavra de Salomão, a rainha se maravilhou com o seu Deus e inclinou o coração. Ela não buscava apenas respostas, buscava o eterno. A lenda atravessou o mar até a Etiópia, onde seu sangue, segundo o Quebra-Nagast, tornou-se coroa sagrada de Cuxi. Terra de homens de pele como o ébano, já era testemunha de pactos divinos. Ambos os povos, ligados por comércio, fé e sangue, estão esculpidos no relato divino. A Etiópia ofereceu um coração fiel ao Evangelho em Atos 8. O eunuco etíope, ministro da rainha Candace, mostra a continuidade de uma linhagem real feminina na Etiópia. A moderna Jordânia ocupa territórios de profundo significado bíblico, sendo lar de antigos reinos frequentemente mencionados nas Escrituras. Os Amonitas e Moabitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, estabeleceram reinos poderosos nesta região. Amã, a atual capital da Jordânia, era conhecida como Rabá, a antiga capital dos Amonitas. Mencionada em diversos trechos da Bíblia, especialmente durante as guerras com o rei Davi. Ao sul da Jordânia, viviam os Edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Esse povo estabeleceu seu reino nas terras desérticas de cor avermelhada, hoje conhecidas como Vadi Rum. Os Edomitas tiveram grande influência, chegando até a ocupar o trono de Israel. Herodes, o Grande, que governava quando Jesus nasceu, era de ascendência idumeia, edomita, representando o cumprimento de antigas tensões entre esses povos. A Jordânia também foi cenário de importantes acontecimentos bíblicos. Em Gadara, atual Uncais, Jesus realizou o milagre de expulsar demônios para uma manada de porcos. João Batista foi decapitado na fortaleza de Maquero. E acredita-se que o batismo de Jesus tenha ocorrido em Betânia, além do Jordão. Esses antigos povos, juntamente com outros como os nabateus, evoluíram ao longo dos séculos sob diferentes domínios até formar a moderna nação da Jordânia, estabelecida em 1946. Após o mandato britânico, unindo esse rico legado bíblico à identidade nacional jordaniana atual. Israel é o país da Bíblia, mencionado mais de 2.500 vezes, o que evidencia sua centralidade na narrativa bíblica. Sua origem remonta a Abraão, quando Deus o chamou para deixar sua terra e formar uma nova nação. O nome Israel vem de Jacó, neto de Abraão. Após seu encontro com Deus, sua descendência passou a ser chamada assim. A terra de Israel foi prometida por Deus a Abraão e seus descendentes como herança perpétua, estabelecendo um vínculo espiritual e físico entre o povo judeu e essa região. Durante séculos, os israelitas habitaram essa terra, construindo o templo em Jerusalém como centro de adoração. Após desobedecerem a Deus, o povo sofreu o exílio. No entanto, um remanescente retornou para reconstruir Jerusalém. Foi também em Israel que nasceu o cristianismo, por meio da vida e ministério de Jesus de Nazaré, que era judeu, um israelita da linhagem de Davi. Os primeiros seguidores de Cristo eram todos israelitas, e foi a partir de Jerusalém que a mensagem cristã se espalhou pelo mundo. A Bíblia também menciona, no Apocalipse, os 144.000 selados das tribos de Israel, representando o cumprimento final das promessas divinas para o povo israelita.
Hoje, Israel conserva importantes locais bíblicos: o Muro das Lamentações, último vestígio do Templo, o Mar da Galileia, onde Jesus realizou vários milagres, de Belém, onde nasceu, de Nazaré, onde cresceu, e Jerusalém, cidade santa para 3 religiões. Esses lugares conectam o presente à história bíblica, testemunhando a presença contínua do povo de Israel em sua terra ancestral. Gaza, frequentemente mencionada nos textos bíblicos, faz parte dos territórios prometidos por Deus a Abraão e seus descendentes. Essa região costeira passou por diversas mudanças de soberania ao longo da história bíblica, alternando entre o controle hebreu e o domínio de outros povos, principalmente os filisteus. Os filisteus chegaram às costas de Canaã por volta do século XII a.C., provavelmente vindos da região do Egeu. Muitos estudiosos sugerem que vieram de Creta e podem ter ligação com a civilização minoica. Esses povos do mar estabeleceram uma pentápolis na costa sudoeste de Canaã, que incluía Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e Ecrom. Sua presença gerou constantes conflitos com os israelitas, como demonstram as histórias de Sansão em Gaza e os enfrentamentos com o rei Davi. É importante destacar que o termo moderno palestino deriva do nome filisteu, mas não há uma continuidade histórica ou cultural entre os antigos filisteus e os atuais habitantes árabes da região. Os filisteus, como povo, deixaram de existir após as conquistas assíria e babilônica, sendo absorvidos por outras culturas. O nome Palestina foi imposto pelos romanos após a repressão da revolta judaica do ano 135 d.C. O imperador Adriano, buscando apagar a conexão judaica com a terra, renomeou a província da Judéia como Síria-Palestina. Baseado no nome dos antigos inimigos de Israel, esse nome administrativo perdurou por diversos impérios e tornou-se a designação geográfica da região durante séculos, embora o vínculo histórico e espiritual dos judeus com essa terra jamais tenha se dissipado. O Líbano ocupa um lugar de destaque nas narrativas bíblicas como uma terra de extraordinária riqueza natural e cultural. Seus famosos cedros, mencionados mais de 70 vezes na Bíblia, foram fundamentais para a construção do Templo de Salomão e do Palácio Real em Jerusalém. O rei Hirão de Tiro, aliado dos reis Davi e Salomão, forneceu esses valiosos cedros. E artesãos especializados, estabelecendo uma relação comercial que trouxe prosperidade para ambos os reinos. As antigas cidades fenícias de Tiro e Sidom, situadas na costa libanesa, foram importantes centros comerciais e culturais. Os fenícios, herdeiros da cultura cananeia, destacaram-se como navegadores e comerciantes habilidosos, estabelecendo colônias por todo o Mediterrâneo. Seu domínio do comércio da púrpura, um corante luxuoso extraído de moluscos marinhos, lhes conferiu imensa riqueza e prestígio. A escrita alfabética fenícia tornou-se a base de vários sistemas de escrita posteriores. A beleza natural do Líbano também é exaltada na poesia bíblica, as majestosas cadeias montanhosas do Líbano e do Antilíbano. Com seus picos nevados, são referidas como símbolos de beleza e grandeza. O Monte Hermon, na cordilheira do Antilíbano, é mencionado nos Salmos e em outros textos como um lugar de bênção e abundância. O ministério de Jesus também se estendeu a essa região. Os evangelhos narram que ele viajou aos territórios de Tiro e Sidom, onde realizou milagres de cura, incluindo a filha de uma mulher ciro-fenícia, demonstrando que sua mensagem de salvação era para todas as nações, e não apenas para Israel. A Síria representa, nas páginas bíblicas, uma fascinante fusão de povos antigos, sendo os arameus seu componente mais proeminente. A conexão aramaica é tão profunda que a Bíblia, por vezes, se refere aos patriarcas hebreus como arameus. O livro de Deuteronômio descreve Jacó como um arameu prestes a perecer, evidenciando os antigos laços entre essas culturas. A história bíblica narra inúmeros conflitos entre os reinos arameus da Síria e Israel. O rei Davi estendeu seu domínio até conquistar a antiga Damasco, cidade que já contava, naquela época, com milhares de anos de história. Essa conquista marcou o início de uma significativa presença judaica em Damasco, onde foi fundada uma das primeiras sinagogas fora de Israel. Com o tempo, tornou-se um importante centro do judaísmo sefardita, que perdurou por gerações. Foi precisamente a essa comunidade judaica em Damasco que se dirigia Saulo de Tarso, um fervoroso perseguidor dos primeiros cristãos. O relato bíblico descreve como, no caminho para Damasco, Saulo teve um encontro sobrenatural com uma luz resplandecente e com a voz de Jesus, o que transformou radicalmente sua vida. Esse evento mudou o curso da história, convertendo o perseguidor em Paulo, o apóstolo que levaria o cristianismo ao mundo gentil.
Damasco e outras cidades sírias continuaram sendo importantes centros de fé, onde tradições judaicas, cristãs e, mais tarde, muçulmanas se entrelaçaram, criando o rico tecido cultural que caracteriza a Síria moderna, herdeira desses antigos legados arameus e de seu papel crucial no desenvolvimento das religiões abraâmicas. Turquia, a antiga Ásia Menor, nas vastas terras do que hoje é a Turquia, onde Oriente e Ocidente se encontram entre montanhas e mares, foi palco de um dos cenários mais sagrados e decisivos da narrativa bíblica. Antigamente conhecida como Ásia Menor, essa região foi lar de patriarcas, profetas, apóstolos e de 7 igrejas acesas pelo fogo do Espírito. Foi aqui que ficava Éfeso, onde Paulo pregou com poder e onde a palavra do Senhor cresceu e prevaleceu sobre a magia e a idolatria. Em Antioquia da Pisídia, Iconio, Derbe e Listra, o evangelho rompeu fronteiras e desafiou impérios. Também foi na outra Antioquia, a da Síria, hoje localizada na região fronteiriça entre Turquia e Síria, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, e de onde partiram as grandes missões ao mundo. No livro do Apocalipse, 7 igrejas brilham sobre essas terras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A cada uma foram dirigidas advertências e promessas, selando a Ásia Menor como terra de revelação. A Turquia foi berço do testemunho apostólico, da dor, do martírio e da glória futura. Em suas ruínas, ainda ecoa a voz daquele que caminhou entre os candelabros. Esta não é apenas uma nação moderna, é um santuário da história redentora. As ilhas do Mediterrâneo, Malta e Chipre, em meio ao mar Mediterrâneo, onde as ondas sussurram histórias de naufrágios e redenção, erguem-se como terras sagradas, marcadas pela travessia apostólica e pela chama do evangelho nascente. Chipre, terra natal de Barnabé, companheiro de Paulo, foi uma das primeiras regiões a abraçar a fé cristã. Lá, em Salamina e Pafos, os apóstolos pregaram com poder, enfrentando feiticeiros e governadores. Segundo o relato de Atos 13, foi nessa ilha que a palavra de Deus venceu as trevas, e o procônsul Sérgio Paulo creu, testemunha de um evangelho que desarmava impérios. Mais a oeste, Malta, a pérola dos naufrágios, tornou-se um lugar de milagres quando Paulo, a caminho de Roma como prisioneiro, foi lançado em suas costas por uma tempestade implacável. Nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos, lemos como, sob chuva e ao redor do fogo, Paulo foi picado por uma serpente e não morreu, surpreendendo os habitantes locais. Na casa de Públio, o principal da ilha, ele curou enfermos e proclamou a verdade com autoridade celestial. Ambas as ilhas, pequenas diante dos mapas do mundo, foram imensas no plano de Deus. Grécia, a antiga Javã, nas costas resplandecentes do mar Egeu, entre colunas de mármore e colinas, ergue-se a terra da Grécia, conhecida nas escrituras como Javã, filho de Jafé em nome com o qual os profetas anunciaram o destino das nações, segundo a profecia de Isaías 66. A Grécia foi chamada pelas profecias antigas, mencionada por Joel e Ezequiel como um povo distante, dedicado ao comércio e à guerra, mas envolvido nos desígnios de Deus. Embora não tenha sido berço dos patriarcas, a Bíblia a contempla como palco do confronto entre a sabedoria humana e a revelação divina. Em suas praças e no Areópago ressoaram as palavras de Paulo, que segundo Atos 17, em Atenas, enfrentou epicureus e estoicos com a mensagem do Deus desconhecido. Grécia, herdeira de Alexandre, o Grande, foi a força que helenizou o mundo antigo, abrindo caminho para que o evangelho se espalhasse em uma língua comum. Foi nesse cenário helenístico que os livros do Novo Testamento foram escritos, e onde as cidades de Corinto, Tessalônica e Filipos se tornaram luzes do cristianismo nascente. Macedônia, a terra de Alexandre, nas regiões montanhosas ao norte do mar Egeu, onde os ventos sopram desde a Trácia e os caminhos cruzam rumo a Roma, ergue-se a antiga Macedônia, terra de reis, guerreiros e revelações divinas. Aqui nasceu Alexandre, o Grande, o leão da Europa, cujo império espalhou a língua e a cultura gregas até os confins do mundo conhecido, preparando o caminho para o Evangelho. Mas maior que sua conquista foi a visão que mudou a história espiritual. Em Troade, o apóstolo Paulo viu um homem macedônio suplicando: passe a Macedônia e ajude-nos. Macedônia tornou-se a primeira terra europeia a receber a luz de Cristo. Ali estavam Filipos, onde Lídia creu junto ao rio e se tornou a primeira cristã dessas terras, e Tessalônica, cidade de comércio e poder, onde surgiu uma igreja fervorosa e perseguida. Por meio dessas cidades, a Macedônia tornou-se semente do reino no ocidente. Não foi apenas terra de impérios, mas de corações abertos. Na Macedônia, a espada de Alexandre deu lugar à palavra do Espírito.
Suas colinas e estradas romanas foram testemunhas do choque entre o poder terreno e a glória do Evangelho. Macedônia, portanto, não é apenas história, é promessa, porta e ponte entre dois mundos. Itália, o coração de um império no coração do mundo antigo, onde as estradas romanas teceram domínios e os césares decidiam o destino das nações, ergue-se como terra de poder, lei e redenção profética. De Roma, a cidade das 7 colinas, surgiu o império que dominou a Judéia e ergueu a cruz, onde morreu o Salvador. Mas o que começou como domínio pagão transformou-se em solo fértil para a semente do Evangelho. Foi a essa terra que chegou o apóstolo Paulo, acorrentado, mas imparável, pregando nos átrios do poder e escrevendo, desde a prisão, epístolas que atravessariam os séculos. Em Roma, ele não encontrou um trono inimigo, mas um púlpito. Não viu derrota, mas o eco que levaria a fé até os confins da terra. Itália, onde os imperadores perseguiram os crentes, também viu mártires serem coroados em glória, do Coliseu às catacumbas. O testemunho cristão foi gravado em pedra, sangue e fogo. Não foi apenas o centro de impérios, mas uma dobradiça da história onde o poder do mundo enfrentou a autoridade de Deus, e foi vencido. Ali, no centro da história, a cruz ergueu seu estandarte sobre o mais alto trono do homem. Dalmácia, região costeira do Adriático que hoje abrange partes da Croácia, Sérvia e Montenegro, aparece de forma breve, mas significativa, no Novo Testamento. Na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo menciona que enviou Tito para a Dalmácia, conforme 2 Timóteo 4,10. Essa referência mostra como o cristianismo já estava se expandindo pelos Balcãs no século I, destacando o alcance da missão apostólica que visava formar comunidades cristãs até nas fronteiras do Império Romano. Tito, um dos colaboradores mais confiáveis de Paulo, foi enviado a essa província romana para continuar a missão evangelizadora. Ele ajudou a plantar as primeiras sementes do cristianismo na região do Adriático, uma fé que, com o tempo, floresceu mesmo diante das perseguições romanas, deixando um legado arquitetônico marcante. Um exemplo irônico disso é o Palácio de Diocleciano, em Split, construído por um imperador que perseguia cristãos, mas que mais tarde se tornou uma catedral cristã. Durante o período bizantino, Dalmácia virou um importante centro religioso, desenvolvendo um estilo arquitetônico único que misturava influências romanas e orientais. Apesar das invasões bárbaras e da posterior influência otomana, a fé cristã continuou viva na região, expressa em igrejas, mosteiros e numa rica tradição cultural que segue como parte essencial da identidade dálmata até hoje. A Armênia ocupa um lugar especial nas narrativas bíblicas como a terra de Noé. Segundo o relato do Gênesis, depois do dilúvio universal, a Arca de Noé repousou nas montanhas do Ararat, localizadas no território da atual Armênia. Esse monte imponente, com seus picos cobertos de neve, continua sendo um símbolo nacional e espiritual para os armênios, que veem esse episódio como o início da sua civilização. A Bíblia também menciona que foi nessas terras que Noé plantou a primeira vinha após o dilúvio, dando início ao cultivo da uva na história da humanidade. Essa tradição vinícola permanece viva na Armênia, que se orgulha de ter algumas das técnicas de viticultura mais antigas do mundo. A Armênia também se destaca por ser a primeira nação a adotar oficialmente o cristianismo como religião de Estado, um marco histórico que ocorreu no ano 301 d.C. Essa conversão aconteceu quando São Gregório, o Iluminador, curou o rei Tirídates III de uma doença e o levou à fé cristã. O rei então declarou o cristianismo como religião oficial, transformando a Armênia em pioneira da fé cristã em nível nacional, décadas antes do Édito de Milão, promulgado por Constantino. Desde cedo, os armênios começaram a fazer peregrinações a Jerusalém e chegaram a estabelecer um bairro armênio na cidade, que permanece até hoje como um dos 4 bairros históricos da Cidade Velha. Essa presença contínua mostra os profundos laços entre a Armênia e a Terra Santa. O legado cristão armênio também se expressa na sua arquitetura religiosa extraordinária, com mosteiros esculpidos em montanhas, igrejas com cruzes de pedra características, chamadas cachars, e manuscritos iluminados que formam um tesouro cultural incomparável, proclamando a antiga e rica herança espiritual dessa nação. A Bíblia menciona a Espanha de forma indireta, referindo-se a essa terra como um dos cantos mais distantes do mundo conhecido na época. A Península Ibérica era vista como o extremo oeste do Mediterrâneo, literalmente o fim do mundo para as civilizações do Oriente Médio. A história bíblica de Jonas conta que, ao tentar fugir da missão que Deus lhe deu em Nínive, ele tentou embarcar rumo a Tarsis. Muitos estudiosos e arqueólogos acreditam que essa Tarsis era uma colônia fenícia localizada onde hoje fica Cádiz, na Espanha,
um dos portos mais ocidentais do mundo antigo. Fundada por volta de 1104 a.C., essa cidade era considerada o último ponto da navegação mediterrânea, representando, para Jonas, a maior distância possível da vontade de Deus. O Novo Testamento também menciona o desejo do apóstolo Paulo de ir à Espanha. Na carta aos Romanos, ele escreve: "Quando eu for à Espanha, irei até vocês", mostrando sua intenção de levar o evangelho até os confins do mundo conhecido. Embora a Bíblia não diga se ele realmente chegou lá, tradições da igreja e alguns indícios arqueológicos, especialmente em Tarragona, antiga Tarraco, capital da Espanha tarraconense, sugerem que Paulo pode ter passado pela região. Essa conexão entre a Espanha e os relatos bíblicos mostra como a Península Ibérica simbolizava, literalmente e espiritualmente, o fim da Terra, e um lugar onde a mensagem divina também deveria chegar, completando a missão universal do cristianismo. Cecitas, um povo nômade que dominava as vastas estepes euroasiáticas, do norte do Mar Negro até as fronteiras da China, aparecem na Bíblia como símbolo dos confins bárbaros do mundo conhecido. Esses guerreiros habilidosos a cavalo, especialistas em arco e flecha e mestres na arte do ouro, eram vistos pelas civilizações mediterrâneas como a personificação da ferocidade e do selvagerismo. No Antigo Testamento, o profeta Jeremias os menciona como parte dos povos do norte que Deus usaria como instrumento de juízo. Sua reputação como guerreiros temíveis os transformava na metáfora perfeita para uma ameaça imparável. A tradição judaica, especialmente em textos rabínicos posteriores, identifica os cecitas como descendentes de Gog e Magog, figuras mencionadas nas profecias de Ezequiel. No Novo Testamento, Paulo os menciona em sua carta aos Colossenses 3:11, em um contexto completamente diferente: já não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro nem cita, escravo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Esse trecho revolucionário declara que, mesmo aqueles considerados os mais selvagens e distantes da civilização, os cecitas, são igualmente acolhidos na família de Deus por meio de Cristo. Hoje, estudiosos consideram que os povos eslavos orientais modernos, como ucranianos, russos e bielorrussos, habitam regiões que um dia foram dominadas pelos cecitas. Embora não haja uma continuidade étnica ou cultural direta, esses antigos nômades deixaram sua marca por meio de impressionantes artefatos arqueológicos e da memória histórica das civilizações que surgiram posteriormente nessas terras. Embora a Índia não seja mencionada diretamente pelo seu nome moderno nas escrituras, muitos estudiosos da Bíblia identificam referências a ela sob o nome de Odu, em hebraico. No livro de Esther, que descreve o vasto Império Persa, desde a Índia até a Etiópia, essa referência mostra que o subcontinente indiano já era conhecido como um limite oriental do mundo nos tempos bíblicos. A relação entre o mundo bíblico e a Índia desenvolveu-se principalmente por meio do comércio. Rotas comerciais que cruzavam o Oceano Índico e o Mar Vermelho traziam especiarias preciosas, joias, marfim e tecidos finos, itens mencionados em várias passagens bíblicas. Produtos como a canela, o nardo e pedras preciosas mencionadas na construção do Templo de Salomão muito provavelmente provinham do comércio com a Índia. Segundo tradições cristãs antigas, o apóstolo Tomé teria viajado para a Índia por volta do ano 52 d.C., levando o evangelho ao subcontinente. As comunidades cristãs de Kerala, conhecidas como cristãos de São Tomé, remontam suas origens a essa missão apostólica, representando uma das tradições cristãs mais antigas fora do Mediterrâneo. A China, como entidade específica, não aparece nomeada nos textos bíblicos, mas muitos estudiosos identificaram possíveis referências indiretas. O termo Sinim, mencionado em Isaías 49:12, eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e estes da terra de Sinim, foi interpretado por alguns estudiosos como uma referência à China, representando as terras mais orientais conhecidas pelo mundo hebreu. A antiga civilização chinesa já era uma potência cultural e política durante os tempos bíblicos. Embora o contato direto com o mundo mediterrâneo fosse limitado, a famosa Rota da Seda, que conectava a China ao Ocidente, começou a funcionar regularmente durante a dinastia Han, 206 a.C. a 220 d.C., facilitando um intercâmbio cultural que influenciaria profundamente ambas as civilizações. Para você, qual informação acha que deveríamos ter incluído ou qual das que mencionamos achou mais interessante? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso, e deixar um like neste vídeo. Nos vemos na nossa próxima exploração pelas maravilhas do nosso planeta.